prefeito de Boca do Acre, também presidente da Associação Amazonense dos Municípios, Irã Lima, do PSD, foi afastado ontem pela Justiça. Os motivos são o não pagamento do 13º salário dos servidores públicos, problemas na realização de concursos, além de não ter atendido aos pedidos de informação do Ministério Público. Ainda nesta quinta-feira, o vice-prefeito de Boca do Acre, Alisson Pereira de Lima, do DEM, assumiu o comando do município. E a Defensoria Pública do Amazonas realizou hoje a eleição para defensor-geral e conselheiro para os próximos 2 anos. Pela segunda vez, não haverá lista tríplice na eleição para defensor público-geral do Estado. Apenas 2 candidatos concorrem ao cargo. Este ano, a eleição é unificada e também vão ser escolhidos os nomes para o Conselho. Pela unificação das eleições, tanto para o Conselho quanto para o defensor-geral, nós pensamos principalmente nos colegas que atuam no interior do Estado, pela logística, para eles se deslocarem para a capital para prestar seu voto e a colaboração nas eleições. Foi mais por isso da necessidade da unificação. Concorrem ao cargo de defensor-geral Rafael Vinhedo Monteiro Barbosa e Cristiano Pinheiro da Costa. As propostas são diferentes e se alternam entre estruturações na capital e interior. Hoje a Defensoria é deficitária e nós queremos fazer um choque de gestão e aproximar muito a gestão da Defensoria com a gestão do governador do Estado na questão da austeridade. Nós precisamos aumentar o orçamento para preencher os cargos da capital, ficar forte na capital, conhecido na capital e depois desse fortalecimento alcançar o interior. 105 defensores públicos participam do pleito. Ambos terão seus nomes levados ao governador José Melo para que ele escolha entre um dos 2. A nomeação do novo defensor-geral deve ser feita em até 15 dias após as eleições. E a eleição terminou agora há pouco. Rafael Barbosa foi o mais votado para defensor público-geral do Estado. A decisão agora depende do governador. E o Amazonas está em alerta por causa do Zika vírus, transmitido pelo mosquito da dengue, que pode ter causado microencefalia em bebês no Nordeste. É quando a criança nasce com o crânio menor do que o normal. Lá foram registrados quase 500 casos. Isso deixa as autoridades de saúde em alerta. Foi no laboratório da Fiocruz, aqui em Manaus, que o primeiro caso de Zika vírus no Amazonas foi identificado. O diagnóstico foi em uma mulher de 57 anos. A doença transmitida pelo Aedes aegypti é muito mais fraca que a dengue, por exemplo. E em muitos casos, os pacientes nem se dão conta de que estão com os sintomas. Febre, com manchas no corpo, com conjuntivite. Mas qualquer um desses sinais, principalmente a questão das manchas no corpo, elas realmente são importantes para a notificação, para a suspeição de um caso determinado pelo vírus Zika. Depois que casos de microcefalia foram atribuídos ao Zika vírus na região Nordeste, o alerta foi feito em todo o Brasil, mesmo sem confirmação oficial. Microcefalia é o perímetro cefálico do recém-nascido diminuído de tamanho, provavelmente por alguma atraso no desenvolvimento no cérebro que levou ao cérebro não crescer o suficiente e por isso ficou pequeno. A rotina nas consultas de pré-natal, por exemplo, mudou. Algumas recomendações passaram a ser feitas. É importante ela observar se ela vai ter uma febre, pode ser uma febre baixa, não precisa ser uma febre alta. Ela pode evoluir com artralgias, com dor nas juntas, dor no corpo, que é mialgia, presença de manchas vermelhas pelo corpo, que a gente chama de rasgo cutâneo, e em alguns casos pode evoluir também com uma vermelhidão nos olhos. A Milena, aos 8 meses de gravidez, está tranquila. Fez o pré-natal direitinho e não ficou doente durante a gestação. Toda mãe deve fazer, começar o pré-natal cedo. Assim que descobrir, tem que iniciar logo o pré-natal, porque é bom saber das coisas bem antes, O pré-natal, que já era importante, ficou ainda mais. A recomendação é que as grávidas não deixem de procurar uma unidade básica de saúde. Na reportagem de hoje da série Amazonas Terra da Gente, nós vamos conhecer detalhes sobre a Igreja Matriz, uma das construções mais antigas de Manaus. Símbolo de fé, ela faz parte da história de muitos amazonenses.
primeira grande obra arquitetônica de Manaus. Para conhecer a história da Catedral de Nossa Senhora da Conceição, ou simplesmente Igreja da Matriz, é preciso voltar ao ano de 1695. Os padres carmelitas chegaram em Manaus e ergueram uma ermida, uma capelinha coberta de palha. Posteriormente, foi construída uma igreja em estilo jesuístico. E depois, essa igreja foi demolida e foi construída uma segunda igreja. Esta igreja pegou fogo no dia 2 de julho de 1850. Só então ela foi construída no centro da cidade. Em 1878, a catedral ficou pronta. Quem chegava aqui na capital, antes mesmo de atracar no porto, já avistava a Igreja da Matriz. Símbolo de emoção e fé. Para muitos, foi em 1980 que a Igreja da Matriz viveu um dos maiores momentos. O Papa João Paulo II, que fazia uma visita a Manaus, esteve aqui. Realizou uma cerimônia restrita e fez a bênção desse altar, que até hoje é usado nas celebrações. A catedral faz parte da história da cidade e também da vida de muitos amazonenses. Que o diga a Dona Carmen. Aqui, há mais de 40 anos, ela disse o tão sonhado sim. Nós nos casamos lá, meu marido e eu, vamos fazer 45 anos de casados, nos casamos lá. E eu fiz uma coisa sui generis na época. O meu buquê eu não joguei para as amigas, o meu buquê eu entreguei no altar para Nossa Senhora, ficou lá o meu buquê, consagrando nosso casamento a ela. Já para a Dona Conceição, a ligação é ainda mais forte. Foi batizada e crismada na Igreja da Matriz, teve várias promessas realizadas e hoje encontra um jeito de retribuir. Leitura da carta aos Hebreus. A minha mãe era devota da Nossa Senhora da Conceição. Então, quando eu fui batizada, ela me consagrou a Nossa Senhora da Conceição, colocando meu nome na pia batismal. No momento em que eu recebi o batismo, eu saí ali com o nome de Maria da Conceição. Desde a inauguração, muita coisa mudou, principalmente no entorno da igreja. Hoje, muito mais agitado. Ela está no coração do centro comercial de Manaus. Aqui nós temos todo um cuidado especial com o turista que chega e, é claro, também de acolhida para com aqueles que trabalham no centro, estão passando pelo centro, que vêm aqui na hora do almoço rezar. Esse ano, a igreja voltou a ser restaurada. Os detalhes da arquitetura ainda são originais. Durante uma escavação arqueológica em 2002, foi encontrado dentro de uma garrafa um documento assinado pelo pedreiro e o frade da época, atestando o fechamento da porta de acesso à capela em 1862. A primeira imagem de Nossa Senhora da Conceição também ainda está aqui. As relíquias fazem parte do museu que funciona dentro da catedral. Também no nosso museu nós temos algumas vertes que eram usadas pelos os bispos da época. Também nós temos algumas imagens, imagens que são usadas nas procissões. 320 anos se passaram. Mas uma coisa é certa, a beleza da Catedral de Nossa Senhora da Conceição ainda encanta e a fé emociona. Por hoje é só, mas amanhã tem Jornal em Tempo às 18h15, você não pode perder.